Tá feliz aí ainda? Vamos embora, eu quero pregar. Alguém quer ouvir uma palavra de Deus hoje? É a única coisa que sustenta a gente, irmão. É muito melhor do que autoajuda ou do que qualquer entretenimento. É a palavra que move toda uma geração. Você crê nisso? Então eu quero orar com você antes da gente começar. Eu queria de verdade pedir para todo mundo do time, voluntários, intercessores, você que está online, eu preciso de pelo menos 200 incendiários hoje. Será que tem 200 incendiários aqui? Amém. Vamos junto. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor já derramou até aqui, por tudo que o Senhor vai derramar a partir daqui. Nós declaramos céus abertos e tudo que tenta impedir o teu fluir sendo quebrado agora, Pai. Que essa palavra seja como uma flecha alcançando o destino, Pai, que seja como um rio de vida, Pai, que traga renovo, cura, liberdade, que traga novos começos. Pai, nós cremos que quando a gente ouve a Tua palavra e crê nela, Pai, nada se torna impossível. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O tema da mensagem de hoje, eu não consegui definir muito bem, mas eu quero falar sobre bênçãos, eu quero falar sobre fé e eu quero falar sobre esperança. Falar sobre bênçãos, talvez a gente já ouviu e a gente já falou tanto sobre isso, mas a grande verdade é que tem muita gente cansado correndo atrás das bênçãos, quando na verdade o que o Evangelho garante para nós é que as bênçãos correrão até nós. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu vou de novo sem o Inia porque eu não consigo ouvi-lo, mas vai dar certo. Deus vai poupar minha voz até o final do culto, em nome de Jesus. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A palavra está dizendo, olha para mim, irmão, não se distraia, eu vou ser o mais objetivo possível, mas se você perder uma chave aqui, você pode perder tudo hoje. Efésios diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou. A palavra está deixando claro que não é algo que Deus vai fazer, é algo que Deus já fez. E aonde estão as bênçãos de Deus? Em Cristo, nas regiões celestiais. Às vezes a gente está cansado pedindo para que Deus faça algo que Ele já fez. Irmão, olha para mim, você já deve ter ouvido isso de algum professor de história. Um povo que não conhece o seu passado está fadado a cometer os mesmos erros no seu futuro. Você já ouviu isso em algum momento? O que eu quero contextualizar na nossa dinâmica de fé é que um povo que não conhece as bênçãos que carrega vive pedindo para Deus dar aquilo que já deu, vive tentando conquistar aquilo que já recebeu. Tem gente cansada tentando receber algo que Deus já derramou. Efésios 1 está dizendo, olha, bendito seja Deus que já nos deu. Você pode declarar isso em nome de Jesus, diga, eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado, eu já sou favorecido, eu já sou justificado. Agora, o fato de eu não entender a bênção que carrega faz com que eu não consiga usufruir da bênção que eu tenho. O fato de eu não entender a forma como Jesus já me justificou faz com que eu fique tentando me justificar. Irmão, olha aí, olha essa chave e guarda ela com muito carinho. Quem não sabe as promessas que tem, vive como se não tivesse promessa nenhuma. É como alguém que viveu pedindo ajuda a vida inteira, pedindo empréstimos a vida inteira, alguém que viveu passando dificuldades a vida inteira, e quando está próximo do leito, descobre que tinha uma herança absurda, armazenada, e que ele nunca acessou. É por isso que é importante falarmos sobre quem somos, o que temos, o que podemos, porque a gente entende que tem muita coisa que a gente ainda está perguntando, Deus, quando você vai fazer? E Deus está falando, eu já fiz. Há mais de 2000 anos atrás, aquela cruz estabeleceu para nós não só salvação, mas também bênçãos, uma herança justa. A palavra diz, olha, e essas bênçãos serão derramadas sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos. Sabe, essa semana aconteceu algo que me marcou demais. Eu saí do quarto e quando eu cheguei na sala, estava a Cecília ninando o Benício. Eu até me assustei porque Cecília, há 2 dias atrás, tinha 3 anos de idade. Passa muito rápido, irmão. A gente fecha os olhos e quando vai ver, os nossos filhos já estão grandes. Quem é pai aqui há mais tempo sabe do que eu estou falando. E quando eu olhei, eu falei, uau, Cecília ninando o Benício. E na hora, Deus me lembrou da gestação da Cecília e da gestação do Benício. A gestação da Cecília foi extremamente difícil. Kezinha teve bipolaridade gestacional. A gente teve que dar medicações pesadas para segurar a Cecília no ventre. Com 6 meses ou 7, eu não lembro agora ao certo, Cecília já queria nascer e a gente teve que dar medicamentos pesados para que ela permanecesse até o dia certo.
eu quebrei financeiramente. E foi um período difícil, porque eu estou vendo Kezinha bipolar, Cecília querendo nascer antes da hora, e eu não tenho dinheiro para pagar as contas. É esse cenário que a Cecília nasceu. Primeiro dia que Cecília foi para casa, a gente morava na rua, Estados Unidos, lá em Cabo Frio. E o que é interessante é que o primeiro parto, primeira gestação, problemática, sem dinheiro, enfrentando problemas psicológicos. E a segunda gestação, Cecília e Nando Benício. E ali Deus falou algo comigo que eu quero compartilhar com uma chave para você. Você está comigo? Diga amém. Os milagres que eu fiz ontem vão sustentar os milagres que eu vou fazer amanhã. A Cecília foi para uma casa na rua, Estados Unidos, em meio a um caos. O Benício nasceu nos Estados Unidos, em meio a um cenário de paz. No nascimento da Cecília, minha dúvida era como eu vou pagar as contas nesse mês. No nascimento do Benício, a gente viu Deus suprindo até o parto, através do dinheiro que veio da venda de livros. A gente viu Deus suprindo cada detalhe, como se fosse um mimo. A questão é, o Deus do parto da Cecília não é um Deus diferente do parto do Benício. E é isso que a gente precisa entender. Está tudo indo bem, Deus é bom. Está tudo indo mal, Deus é mal. Não. O caráter de Deus não muda de acordo com as minhas circunstâncias. O caráter de Deus não muda de acordo com a minha temporada. Então, quando eu continuo crendo no Deus do parto da Ceci, independente das circunstâncias, eu estou pronto para receber as bênçãos do Deus no parto do Benício. Faz sentido essa analogia, sim ou não? Eu falei, uau, que loucura. Os milagres de ontem são a base de sustentação dos milagres de amanhã. Porque no reino não existe desperdício. Irmão, não existe uma crise que você enfrentou, não existe um problema que você enfrentou, não existe um gigante, uma tempestade que Deus não vá utilizar na construção do teu futuro. E é por isso que a gente tem que entender, 2020 está sendo um ano difícil. Está sendo um ano difícil. Essa semana se tornou talvez um pouco mais difícil, com algumas notícias que a gente recebeu, se é que você me entende, ok? Mas eu creio que Deus está municiando a gente para uma próxima estação. Então, por mais que algumas coisas possam não estar como a gente desejava que elas estivessem, se você permanecer e entender que Deus já te abençoou, irmão, daqui a algum tempo, na próxima estação, milagres que você está recebendo hoje vão sustentar os milagres que Deus vai fazer amanhã. Você crê nisso? Diga amém. A gente está em construção, é uma jornada, a gente é muito ansioso, e às vezes um problema, a gente acha que é o final da nossa história. Irmão, está tudo certo. Eu gosto de lembrar sempre dos mesmos heróis da fé, mas são personagens que me marcam na história de Deus. A gente olha para Davi, e o Davi que foi perseguido é o Davi que assumiu o trono. A gente olha para José, e o José que foi vendido pelos irmãos é o José que governou todo o povo. A gente olha para Jesus, o Jesus que foi humilhado, que foi crucificado, traído, esquecido, é o Jesus que ressuscitou, ascendeu aos céus. Então eu quero que você olhe para você e entenda que algumas coisas que você está vivendo, por mais que não sejam como você esperava, não definem toda a sua história. 2 Coríntios 12 diz, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. 2 Coríntios, na versão A Mensagem, eu gosto muito dessa versão A Mensagem. Algumas pessoas dizem, eu não diminui um pouquinho só o meu mic, porque está dando um delay aqui do retorno com a caixa. Algumas pessoas dizem, eu não gosto da mensagem, porque é uma versão que ela não é fiel. Gente, a Bíblia, a versão A Mensagem, se você não leu, vale a pena você ter esse exemplar. Não é uma outra tradução. O Gene Peterson, ele pega a Bíblia e ele expressa o que cada um daqueles versículos quer dizer. Então, não tem nenhuma leitura mais clara para a gente ter um entendimento de alguns versículos do que a mensagem. Pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Começa pela mensagem, vai te fazer muito bem. Depois vai para a Nova Versão Internacional. Porque tem linguagens que a gente lê e fala, cara, eu não estou entendendo o que Deus está falando. Mas é bem simples. 2 Coríntios 12:10, na mensagem, ele diz, a minha graça é o bastante. É tudo que você precisa. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E ele continua dizendo, porque a minha força brota da sua fraqueza. Irmão, Deus está deixando claro que a nossa fraqueza é a fonte da força dele. Então, aquilo que a gente antes se envergonhava, Deus está falando, você não precisa se envergonhar daquilo que você é fraco, porque é a partir dali que eu vou me expressar como sendo forte. Irmão, eu não sei
quais são as suas fraquezas em 2020, mas eu quero te lembrar que toda estação de crise carrega sementes de milagre. Isso não é uma frase de efeito, isso não é um jargão evangélico, isso é uma verdade. Naquilo que a gente é fraco, Deus se revela forte. 1 Coríntios 1:25 diz, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Sabe, eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Deuteronômio. Eu estou passando alguns fundamentos de fé e eu quero incendiar o teu coração no final dessa mensagem. Mas expectativa sem fundamento é só euforia. Amém? Deuteronômio 28 diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A palavra está dizendo, olha, as bênçãos alcançarão você. Irmão, se as bênçãos elas te alcançarão, significa que elas estão correndo atrás de você. Por que algumas não nos alcançaram? Porque a gente está correndo tanto atrás delas que elas não conseguem chegar até nós. É basicamente isso, é um ciclo. Deus está dizendo, olha, as bênçãos te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito será na cidade e bendito será no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e serás ao saíres. E o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra que o Senhor te der. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares no teu caminho. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e eles terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, e sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais para te dar. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Irmão, guarda isso em nome de Jesus, isso pode mudar a vida de alguém que está aqui ou que está conectado com a gente. As bênçãos são condicionais e as promessas também. Alguém vai dizer, não, André, peraí, a graça diz que tudo foi feito. Pois é, tudo que só Jesus poderia fazer, Jesus já fez. Mas as bênçãos são condicionais. Qual é a condição de Deus para que eu seja abençoado? Se ouvires as minhas palavras e as obedecerem. Irmão, guarda esse nome de Jesus. A chave que libera todas as bênçãos espirituais que Deus tem para nós se chama obediência. Se você me ouvir e obedecer, abençoado serás ao entrar e ao sair. Se você me ouvir e te obedecer, abençoado será o fruto do teu ventre e tudo que você puser às tuas mãos. Se você me ouvir e me obedecer, abençoado será a tua entrada e a tua saída. Se você me ouvir e te obedecer, eu entregarei ferido diante de ti os inimigos que vêm contra ti. Se você me ouvir e me obedecer, você tem noção do que a palavra está dizendo? Aqueles que vêm por um caminho, por 7 caminhos fugirão. Se você me ouvir e me obedecer, as nações, elas pedirão emprestado, mas você não precisará pedir emprestado. Pastor, por que nem todo mundo que está na igreja está vivendo esse tipo de milagre? Porque estamos confusos. Irmão, o maior empenho do inferno não é em matar você, porque um crente morto é um crente salvo. O maior investimento do inferno é confundir você, porque um crente confuso não vive nenhuma das promessas que Deus fez. O inferno quer me matar, ele está de boa com a tua confusão. Ele não quer que você entenda quem você é em Deus e o que você pode em Deus. O que ele não quer é que você desperte, porque quando o Deuteronômio se torna uma verdade para a gente, tudo que a gente faz é abençoado.
Tem um outro salmo, não lembro se é o Salmo 128, ele diz, olha, o homem que teme o Senhor será abençoado e próspero em tudo que fizer. Sua família estará sentada ao redor da sua mesa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor dela, a sua esposa. E mesmo em tempos de seca, as suas folhas não murcham, pelo contrário, você continua frutificando. Irmão, Deus está dizendo claramente para a gente em Deuteronômio, em Gálatas, em Efésios, se for pegar de Gênesis a Apocalipse, Deus está deixando bem claro, eu não tenho problema em te abençoar, eu não tenho problema em te favorecer, eu não tenho problema em derramar chuvas de bênção sobre você, eu não tenho problema com isso, está tudo certo para mim. Agora eu só te peço uma coisa, ouve o que eu tenho para você e obedece. Irmão, ouvir o que Deus tem para nós não é sacrificial. Pastor, eu já entendi, então eu tenho que abrir mão dos meus sonhos preciosos para viver os sonhos de Deus. Tá bom, eu vou fazer esse sacrifício. Não, irmão, quando a gente entende que o que Deus tem para nós é infinitamente melhor do que o que nós tínhamos para nós. É como aquele programa de TV que a gente ficava com fone, você já deve ter visto isso. E você não escutava o que o apresentador estava falando. Eu estou cuspindo demais hoje, misericórdia. Você não escutava o que o apresentador estava falando. E aí o cara falava, você quer trocar um Tesla por um iPhone? Você fala, sim. Já viu isso? Alguém lembra disso? Agora você quer trocar um iPhone por uma casa? Não. Quem está confundido, lida exatamente assim com o que Deus está falando. Deus está falando, você quer trocar seus projetos limitados e momentâneos por promessas de vida eterna? Eu não sei. Você quer trocar prazeres momentâneos por prazeres eternos? Eu não sei. Então Deus está dizendo, se você me ouvir e obedecer, você vai ser bendito em tudo que fizer, aonde for. Você está comigo ainda? Amém? Irmão, a grande verdade é que sem perceber a gente se tornou a geração do acréscimo. A palavra diz, olha, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Só que a gente, sem perceber, começa a correr atrás do que vai ser acrescentado e deixa de lado aquilo que deveria ser o principal. Irmão, a vida passa rápido demais para a gente perder tempo construindo castelos de areia. Eu tenho até uma ampulheta, pedi, pega lá, Marcinho, por favor. Eu pedi para ela pegar, isso aqui fica na minha sala. Fez todo sentido para mim, principalmente depois da minha internação. Isso aqui, a minha vida é sua. Eu estava reunido com o time, o nosso staff essa semana. Eu falei, por que me consome esse senso de urgência na construção do meu chamado? Porque daqui a 60 anos, ninguém que está nessa sala aqui vai estar vivo. Eu falei, desculpa se vocês nunca pararam para pensar nisso, mas isso me consome todos os dias. Daqui a 60 anos, nenhum de nós que está aqui nessa reunião do staff vai estar vivo. Eu não sei se eu tenho 40, mais 30, mais 50, mais 5, só esse. Então, no tempo que Deus me deu, eu tenho que parar de gastar tempo construindo o que não tem valor e perguntar para Ele o que você me gerou para construir. Porque, irmão, guarda isso em nome de Jesus. Deus não formou você e depois Ele procurou na lista de propósitos qual propósito Ele poderia conectar em você. Não, o teu propósito antecede a tua existência. Você nasceu por um propósito de Deus. Você é a resposta de Deus para algo. A palavra diz, olha o que Paulo diz, existe um mistério que esteve oculto por épocas e gerações, mas agora foi me dado o direito de revelar, e esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Então isso aqui, a minha vida é a sua, e às vezes a gente está perguntando para Deus, quando é que vai acontecer a bênção da casa própria, o milagre do carro novo, e Ele está falando, irmão, eu tenho para você bênçãos espirituais, elas valem muito mais do que tudo que você está se gastando para conquistar. Pastor, então eu não tenho que focar nisso. Eu não estou dizendo que não é bom. Eu estou dizendo que se você focar no que Ele tem para você, isso vai ser acrescentado sem que você faça força. Esses dias eu saí do pediatra com o Benício, e é engraçado porque está todo mundo olhando para isso agora, né? Pois é, conselho prático, compra um e deixa em casa. Medita nisso de vez em quando. O homem que entende o peso da finitude, entende o princípio de vida eterna. O problema é que a minha geração vive como se não houvesse amanhã. A gente acha que tem todo o tempo do mundo e não tem. A gente só tem uma vida para viver, irmão. YOLO, you only live once. Você só tem uma vida para viver. Pastor, mas e quando eu morrer? E a vida eterna? Então, continua sendo a única vida. O que você faz aqui, constrói um caminho para você. Então só tem uma. Faz sentido? Amém? E aí a gente foi no pediatra. E aí a Kezinha falou, amor, tem um pediatra que é incrível aqui. Eu falei,
não tem dinheiro para esse nível de pediatra. E aí, uma pessoa aqui da igreja fez o contato com ele, enfim, e aconteceu. Aí quando chegou lá, eu vi foto, Karina Bach, Cláudia Leite, eu falei, Jesus. Jogadores de futebol que vem do Brasil para ter um filho com ele, inseminação artificial. Eu sei que a Kezinha, a gente desceu da consulta, eu falei, amor, vou pegar o carro. Aí pegamos o carro. E quando eu entrei no carro, eu falei, Deus, o meu filho nasceu numa nação que eu nunca desejei vir. Eu estou dirigindo um carro que eu nunca poderia ter. Ele está sendo consultado pelo mesmo médico que as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente levam os seus filhos. E tudo isso é graça. Eu não perdi noites de sono planejando chegar nesse momento, mas eu perdi noites de sono me gastando para construir algo que é eterno. Então, porque a gente gasta tempo amando o que Deus ama nos dar aquilo que é bom para nós. Faz sentido? Esses dias o The Boys, acabou para alguém aqui. Esses dias o The Boys, ele falou, cara, eu amo ver a tua paixão pela igreja. Aí eu mandei para ele, eu falei, The Boys, se eu morreria por isso, eu preciso viver por isso. A gente canta aquela música, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, mas às vezes a gente não quer abrir mão de uma tarde de descanso para poder de alguma forma servi-lo, seja no mutirão da igreja ou seja servindo alguém. Então, se eu digo para ele que eu morreria por isso, eu preciso viver por isso. Então, irmão, ali para mim foi muito claro. Eu falei, Deus, eu estou me esforçando para cuidar das suas coisas. E as bênçãos têm sido acrescentadas. No nascimento de Cecília, meu pai em alguns momentos tinha que botar um envelope na caixa de correio com 100, 200 reais para, pai, zerou tudo aqui, eu preciso de uma ajuda. E ele sabia que aquilo para mim era tão humilhante que ele botava numa caixa de correio para que eu não me envergonhasse. Falava, filho, posso ir, já está aí. Então, o que muda de 7 anos para cá? Não foi o Deus da provisão, mas são os frutos de uma semeadura. Irmão, sementes saem do nosso bolso, saem do nosso relógio, saem das nossas mãos, mas não saem da nossa vida. Não sai da nossa vida. Eu recebi uma ligação essa semana de uma pessoa do Mato Grosso, ele está conectado com a gente. Ele disse, cara, eu ouvi você falando que está com um projeto do Kids, e eu queria só me apresentar. As tuas pregações mudaram a minha vida, o meu casamento, a minha família. Está aqui a minha esposa, está aqui meu filho, está aqui o meu cachorro. Ele falou, até o cachorro assiste o culto junto. Quando você fala, tem alguém feliz aí, faz barulho. Ele fica latindo na casa. Eu falei, uau, tem que trazer esse cachorro para cá, mano. Servir com a gente recebendo as crianças, vai ser incrível. Podia ter um projeto pet friendly, vamos pensar sobre. E ele falou, cara, eu ouvi você falando do projeto do Kids e eu queria que você me dissesse quanto você precisa. Eu confesso, carioca, meu irmão, no meu coração pensei, vai se machucar. Dólar está 1 para 6. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, você tem um número? Eu falei, mais ou menos, eu vou ver. Ele falou, não, me fala um número. Eu falei, amanhã eu te passo. Eu fiquei constrangido. Aí no dia seguinte eu falei, olha, seguinte, para a gente terminar o que falta, $15 mil. Aí ele falou, você pode me ligar? Eu falei, deu ruim. Aí eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, não fica constrangido, se você só puder uma parte, se você ficar à vontade, eu entendi o teu coração, a gente está super feliz. Aí ele, não, só queria saber se eu posso transferir 10 agora e os outros 5 daqui a algumas semanas. No mesmo dia, ele transferiu. Você não está entendendo ainda onde eu vou chegar? Você vai entender, você vai celebrar. Qual é o princípio que eu quero compartilhar com vocês sobre semeadura? Os filhos desse cara nunca vão brincar nesse Kids. É isso que me constrange. Os filhos dele nunca vão brincar nesse Kids. A não ser numa visita. Agora ele falou que está querendo se mudar para cá só para ver o que a gente está vivendo. Pode ser. Então ele está entendendo que o que ele está edificando não se limita à casa dele, mas aquilo que o próprio Deus ama. Irmão, isso é graça. É você falar, eu não vou dar para receber, eu estou derramando porque eu já recebi. Eu não quero fazer uma troca e uma barganha para que você agora seja obrigado a me dar. Não, Deus, eu estou dando o que eu posso, porque eu sei que eu só tenho porque você me deu primeiro. É como Davi reúne o povo e eles reúnem ouro, prata, pedras preciosas, tudo que existe melhor. E quando ele vai ofertar para o Senhor, ele se constrange, ele fala, Deus, quem sou eu, ou quem é o meu povo,
para oferecer alguma coisa ao Senhor, se tudo é teu e tudo vem de ti. É como eu, como filho, receber algo do meu pai de presente e querer depois presentear ele. Pai, eu estou te dando, mas é só simbólico, tá? Foi você que me deu. Irmão, eu acredito de verdade que as bênçãos, elas são condicionais, mas não tem a ver com o esforço. O pastor está dizendo então que eu tenho que gastar suor para conquistar? Não, irmão. Não tem uma gota do suor de um homem que se compara a uma gota do suor do sangue de Jesus. Não é pelo teu suor, mas é quando a gente está dizendo, Deus, eu amo o que você ama. Irmão, existem 3 etapas de maturidade na nossa jornada de fé. A primeira etapa é a gente ter temor a Deus. Eu nem sei quem Deus é, mas eu tenho temor. A presença dele invade um culto, não sei se você já viu isso, eu já vi isso inúmeras vezes, principalmente indo em bairros de periferia, quando você tem tráfico, alguma coisa do tipo. Irmãos, eles respeitam homens de Deus. Tem até um funk que fala sobre isso. Eu pensei em cantar, mas eu só não vou cantar porque eu não sei qual que é o tom. Quando chega o homem de Deus, a favela inteira para. Você lembrou, né? Hã? Alguém já ouviu isso? Quando chega o homem de Deus. A favela inteira para, irmão. Eles respeitam. Então entende. Não necessariamente o cara vive em santidade, mas ele tem temor. Ele sabe, existe uma porção de Deus nesse cara ou nessa mulher. Eles respeitam as irmãs do coque. Se você já teve essa oportunidade de ir, é diferente, irmão. Uma mulher de oração vai falar, eles abaixam a cabeça. É diferente. Presta atenção nisso. Primeira etapa, ela é quase que superficial. Temor a Deus. Segunda etapa, amar a Deus. Eu não tenho só temor, mas eu passei a amá-lo também. Então eu tenho o prazer de parar tudo e ouvi-lo falar. Eu tenho o prazer de ouvir um louvor que fala comigo e aquilo me renova. Ou seja, eu não estou vindo mais num culto ou outro só, eu quero estar o máximo que eu puder exposto a essa presença. Eu tenho o prazer de ouvi-lo falar na palavra, através de uma pregação, através de uma música. Segunda etapa de maturidade. Agora, a terceira etapa de maturidade na nossa jornada de fé é quando a gente teme a Deus, ama a Deus e passa a amar aquilo que Deus ama também. Deus, eu te amo tanto que eu passei a amar aquilo que você ama também. Irmão, tem coisas que eu faço que Kezinha não curte muito, mas ela celebra porque sabe que aquilo é bom para mim. Tem coisas que Kezinha faz que eu não sou muito chegado, mas eu celebro porque aquilo é bom para ela. Tem coisas que eu ainda estou aprendendo a celebrar. Por exemplo, babá eletrônica. Desde o primeiro filho eu falei, é besteira comprar, a gente não vai usar. Ela falou, é super importante. Eu falei, tudo bem. A gente não usa ainda. Usa algumas vezes. Quando chegar em casa, certeza que ela vai puxar minha orelha. Como assim? Eu uso. Já usei 3 vezes. Mas eu, como controlador no início, tentava definir até aquilo que ela vai gostar ou fazer. Hoje eu entendo, amor, é importante para você? É importante para mim também. Está tudo certo. Irmão, amar o que Deus ama é exatamente isso. Deus, eu amo o que você ama. Eu sou consumido pelo que te consome. Eu quero me gastar pelo que você se gastou. Eu quero construir o que você está construindo. Eu quero fazer o que você está fazendo. Você está comigo? Amém? E é esse comportamento, e eu já estou terminando, irmão, mas não perde alguns desses princípios, eles podem liberar muita coisa na sua vida. É esse comportamento, é esse entendimento que faz com que eu comece a transbordar e ser abençoado de uma forma que eu nunca imaginei. Então eu quero compartilhar bem rapidinho 3 perspectivas diferentes. Eu já falei sobre 2 delas. Tem um cara chamado Warren Buffett, e ele é uma sumidade, um dos maiores economistas do mundo, e ele estabeleceu uma tese dele. A tese dele é o 525. 5/25. Ele diz o seguinte: lista as 25 coisas mais importantes para você. As 25 coisas que você mais deseja. Lista elas, 25. E coloque em ordem de prioridade. Depois que você listar as 25, esquece as últimas 20 e foca tudo da tua vida nas primeiras 5. Porque as 25 estão roubando de você a plenitude das primeiras 5. Essa é uma perspectiva. Tem uma outra perspectiva de um matemático chamado Pareto. Ele desenvolveu uma tese, e o princípio de Pareto é o seguinte: ele acredita que 20% de tudo que a gente imprime energia é responsável pelo 80% de tudo que a gente recebe como consequência. Então ele diz, olha, ao invés de você gastar tempo em 100%, gasta nos 20 mais importantes, e os outros 80 vão acontecer naturalmente. Agora, existe um cara que eu acredito que é mais sábio do que Pareto e Warren Buffett, se chama Davi. O Davi ele vai afunilando um pouco mais. O Davi ele fala, existe uma única coisa importante. E eu vou me consumir por ela todos os dias da minha vida. Porque Davi entendeu, pega essa chave, irmão, eu já estou terminando.
Se o instrumental quiser ir subindo, só para parecer que a gente está terminando mesmo. Não, eu juro, eu estou terminando. Eu sei que essa bancada é desconfortável. Davi, ele entendeu uma coisa, e eu quero que você guarde essa chave. Essa única coisa é a chave que abre todas as outras coisas. Essa única coisa é o que destrava todas as outras coisas. Alguém quer ouvir qual é essa única coisa? Amém? 3 pessoas, misericórdia. Alguém quer ouvir, gente? Amém? Salmos 27, 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Porque uma única coisa eu pedi ao Senhor, e eu a procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo Ele me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. E no seu tabernáculo eu oferecerei sacrifícios com aclamações, e eu cantarei e louvarei o Senhor. Davi, ele está falando sobre uma coisa que libera todas as outras. Ele diz: sobre tudo, baixinho, sobre tudo que eu poderia pedir, eu te peço uma única coisa: que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida. Só que às vezes a gente lê parte dessa passagem, parte desse salmo, a gente fala: olha, o Senhor vai me proteger, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, Ele me guardará dos meus inimigos, Ele me livrará no dia mal, o Senhor me manterá escondido, o Senhor me dá acesso ao seu tabernáculo, eu tenho liberdade na sua habitação. Só que a gente tem que entender que todas essas bênçãos são consequências de uma verdade. Ele está dizendo: eu só peço uma única coisa, porque eu entendi que essa única coisa libera todas as outras coisas. Irmão, eu estou compartilhando isso de verdade, porque eu acredito que existe algo que para a igreja, mais do que qualquer cenário político, cenário econômico, mais do que qualquer levante do inferno, qualquer inimigo visível ou não, se chama distração. Eu estou pregando sobre uma série de coisas ligadas a bênçãos, mas eu quero chegar num ponto comum, que é o nosso inimigo comum, se chama distração. A distração mata mais do que todas as guerras. A distração sufoca chamados mais do que todos os nossos perseguidores. Irmão, na época da igreja primitiva, a perseguição matava profetas. No tempo atual, a necessidade de aprovação mata profetas. Tem mais pessoas deixando de ser quem Deus chamou para ser, por preocupação do que os outros vão pensar, do que por qualquer outro levante do inferno. Tem mais gente se auto-sabotando do que sendo sabotada. Tem mais gente parando o que Deus começou a fazer do que sendo impedida de fazer. A palavra diz: olha, vocês têm autoridade para invadir o inferno. É basicamente isso que a palavra está dizendo, com outras palavras. Ele diz o seguinte: olha, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Irmão, eu já falei sobre isso, mas eu quero lembrar para alguém: portas não são armas de ataque. A gente lê isso e fala: já entendi, o inferno vem contra mim e ele não vai me vencer. Não. A palavra está dizendo: é você que vai contra o inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Só que a gente tem se sabotado mais do que sido sabotado. Pastor, o inferno tem me parado. Não, irmão, ele não pode tocar naqueles que são de Deus. A palavra diz: aqueles que são de Deus, o inferno não toca. Então o que está me parando, pastor? Você. Porque se você não busca Ele, mas se entretém, é você que está se sabotando. Se você não mergulha, mas prefere uma jornada superficial, e num dia de desânimo você se sente vazio, não foi o inferno que esvaziou Deus de você, foi você que não se encheu de Deus. O inferno não pode desfazer o que Deus fez, irmão. O inferno não pode anular o que Deus falou. O inferno não pode sabotar o que Deus já construiu. Então Deus declara: olha, se você ouvir e obedecer, será abençoado na tua entrada e na tua saída. Tudo que você fizer prosperará. Será abençoado o fruto do teu ventre, o fruto do teu gado, o teu cesto, a sua amassadeira. Você será abençoado. E às vezes a gente acredita de verdade que o inferno
anulou uma palavra de Deus, porque a bênção não chega, a prosperidade não vem, os milagres não acontecem. Não, irmão, o inferno não pode apagar o que Deus já escreveu. Mas na sua vida você pode. Isso é muito forte. Saul foi ungido rei, mas Davi assumiu o trono porque Saul se perdeu. Saul foi escolhido pelo povo, Davi foi escolhido pelo próprio Deus. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Eles estavam no meio de uma batalha, o exército estava nervoso, eles estavam com medo. Está na minha Bíblia e na sua. Saul então está esperando o profeta, e o profeta não vem. E passa outro dia, o profeta não vem. E ele fala: gente, é o seguinte, abaixa um pouquinho meu mic, gente, está dando bastante delay. Ele fala o seguinte: traz os elementos de sacrifício, porque já que o profeta não está vindo, eu vou oferecer o sacrifício por ele. E a Bíblia diz que assim que Saul acaba de oferecer sacrifícios, o profeta chega. E ele diz: Saul, por que você fez isso? Se você não tivesse feito, o seu reino seria estabelecido para sempre. Mas como você fez, Deus agora já está levantando um homem segundo o seu coração. Irmão, Saul escolheu fazer o que fez, Sansão escolheu fazer o que fez, Pedro escolheu fazer o que fez, Lucas escolheu fazer o que fez, Jesus escolheu fazer o que fez. O que Deus está dizendo para a gente é: para de se distrair e entenda que você tem a responsabilidade de escolher que tipo de história está construindo. Eu estou falando sobre bênção e todo mundo deseja, mas o que nos rouba delas? As nossas distrações. Não tem nada que o inferno possa fazer capaz de anular aquilo que Deus já fez. Irmão, o inferno, se pudesse, eu acredito, ele teria desfeito a cruz. Se o inferno pudesse, depois que Jesus ressuscitou, ele teria dito: quer saber, vamos voltar no tempo e vamos deixá-lo caminhar sobre a terra, mas não vamos tocar nele, porque foi a morte de Jesus que desencadeou a ressurreição dele. Mas o inferno não pode voltar atrás, não pode desfazer o que fez, não pode anular o sacrifício na cruz. Mas o que ele tenta dia após dia? É fazer você não acreditar no milagre da cruz. O inferno não pode desfazer as promessas que Deus estabeleceu em Deuteronômio ou qualquer outra passagem, mas ele se esforça todos os dias para fazer com que você não acredite naquilo que Deus prometeu. Irmão, o inferno não pode tocar em você, mas ele vai tentar confundir você. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu só preciso de mais 2 minutos, eu vou encerrar aqui. A gente olha para Eva e a gente percebe que a serpente jamais comeu o fruto por ela, mas ela insinuou que seria bom que ela comesse. Irmão, o inferno trabalha o tempo inteiro para tentar iludir você, para tentar confundir você, para tentar destruir você, para tentar desanimar você, para tentar fazer com que você caminhe em círculo. Mas eu vim aqui te trazer uma boa notícia. A palavra de Deus está dizendo: se você me ouvir e obedecer, você vai ser abençoado em tudo que fizer. Pastor, mas e os levantes? Irmão, a palavra está dizendo: se você me ouvir e obedecer, os inimigos que vêm por um caminho, por 7 caminhos, eles fugirão. Então a gente precisa entender que o que tem nos roubado de tudo que Deus nos prometeu não é o inferno, somos nós. Você vai ser do tamanho que você se posicionar para ser. Você vai viver os milagres que você crê que vai viver. Olha o que Marcos diz: tudo é possível ao que crê. Ele não está dizendo tudo é possível ao que dizimar, tudo é possível ao que fizer, não. Tudo é possível ao que crê. O que limita o teu milagre? A tua fé. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Irmão, guarda essa chave em nome de Jesus. Se você não está usando a sua fé para algo impossível, você não está usando a sua fé. Eu acredito que Deus pode fazer, mas isso aqui eu não sei se Deus vai fazer. Irmão, se a tua fé não está sendo... Oh Jesus, me ajuda aí, gente. Se a tua fé não está sendo usada para algo impossível, não é fé que você está usando. Pode ser otimismo, pode ser alguma palavra de autoajuda que te sustenta, pode ser euforia, mas a fé é o firme fundamento de coisas que não se veem. É uma esperança que está estabelecida em algo que não tem lógica. O que é fé? A fé é dizer para toda a lógica, a lei da gravidade, os cenários políticos e econômicos: olha, está todo mundo dizendo que não vai dar bom, mas eu sei que já deu tudo certo. Irmão, de verdade, a gente teve uma eleição e o resultado dela saiu algumas horas atrás. Eu quero te lembrar, a gente não depende de cenários econômicos, a gente não depende de cenários políticos, a gente não depende dos governos. Eu não estou dizendo que eles não são importantes, eu estou dizendo que não são eles que definem a sua história. Eu não quero propor aqui um evangelho de anarquia,
mas eu quero propor aqui um evangelho de teocracia. Deus é o centro da construção da nossa história. A gente vai honrar sim autoridades estabelecidas, mas na nossa casa a gente sabe que não são eles que definem para onde a gente está indo. Porque quando no dia mau Deus me encontrou, eu nem lembro qual era o presidente da época, mas Deus tem me sustentado até aqui, e vários presidentes já entraram e saíram daquela cadeira. No dia mau, quando Deus te alcançou, eu não lembro, e você também não, qual era a cotação do dólar do dia, mas o Deus que te sustenta até aqui não é limitado à cotação do dólar, ao governo atual, ao cenário econômico, à pandemia ou qualquer outra coisa, irmão. Ou a gente lembra quem é a nossa segurança, ou a gente vai viver dias bons ou dias maus, de acordo com os cenários que nos cercam. Você é abençoado. Eu quero liberar isso sobre você e eu vou finalizar aqui. Salmo 121, o salmista diz: eu elevo meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? Vem dos democratas, vem dos republicanos, vem de alguma base política, vem de alguma militância, vem de algum movimento social, racial. Não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormirá o Deus de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, e Ele guardará a sua vida. O Senhor te guardará na tua saída, e Ele te guardará na sua entrada, desde agora e para todo sempre. Tem uma citação, e eu finalizo aqui, que eu sou apaixonado. Ela diz o seguinte: se o evangelho é uma mentira, não tem valor nenhum. Se o evangelho é uma verdade, tem valor infinito. O que o evangelho não pode é ter um valor mediano. Irmão, ou a gente é quente, ou a gente é frio. Morno não dá. Apocalipse diz: os mornos serão vomitados. O que a palavra está dizendo? Eu não chamei você para viver de qualquer forma. Eu chamei você para andar sobre as águas. Eu não chamei você para pedir emprestado, mas você emprestará às nações. Eu não chamei você para viver com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não chamei você para viver uma parte do que eu te prometi. Eu chamei você para viver a plenitude das promessas que eu te fiz. Você crê nisso?